Olá, você que está acompanhando o canal da Cabocla. Hoje estamos aqui mais uma vez buscando calma, serenidade, compaixão, de tudo isso que precisamos para o Brasil conseguir superar essa fase difícil com muitos aprendizados. Hoje a gente está fazendo uma chamada aqui no canal por um manifesto que eu e os espíritos que me acompanham vamos estar pensando o moto mais fundamental da sociedade capitalista. A gente hoje está aqui em luto pelo Pantanal, pela devastação que está se dando lá, e fazendo um pedido de compartilhar essa reflexão que a gente vai estar tentando realizar nos próximos dias. Em todo o mundo, o céu está mudando de cor. O céu está deixando de ser azul. Isso se deve às queimadas que nos últimos 2 anos, em especial, devido à ascensão dos governos fascistas, tem tomado o planeta. Como a gente desmonta a sociedade capitalista? É preciso a gente saber de exemplos de reversão dessa devastação emocional, esse mar de violência simbólica em que a gente está naufragando. E eu tenho muito em vista, guia muito diariamente os meus pensamentos, o exemplo do Tibete. Em cerca de 1800, o Tibete era um país devastado pela violência. Os jovens queriam morrer cedo por não acreditar na sabedoria como capaz de superar. Então, assim, na falta de sabedoria dessa época do Tibete, em 1800, o que acontecia era que os jovens queriam morrer cedo com medo da velhice, sem saber que a velhice é um lugar de mais riqueza espiritual, onde a alma, nossa alma pode definitivamente se desapegar de todos os vícios e se destinar a um campo de iluminação, que é o campo aberto por Buda, né? O advento do Buda na sua civilização tibetana transforma totalmente essa sociedade, e de uma sociedade violenta eles passam a uma sociedade, uma civilização, que é a civilização tibetana, que se espalha pelo mundo, levando sabedoria, serenidade, compaixão, a partir do exemplo do Buda. Então, quando o Buda ilumina, ele consegue levar todos, consciente e inconscientemente, para um grau de evolução espiritual que traz uma atmosfera de cuidado para o mundo todo. Então, é nessa orientação que a gente pretende, nas próximas semanas, estar refletindo sobre o dano que o fetiche causa na nossa sociedade. O fetiche é uma noção que, de uma maneira simplificada, seria um ou vários objetos que recebem uma carga, uma pulsão erótica, e que configura uma forma de realização libidinal, sexual, em que o indivíduo passa a ter mais lugar do que o público. Essa é a nossa definição. O conceito, ele é muito importante na história da filosofia, e aqueles que mais trabalharam a noção de fetiche foram Marx e Freud. Se bem que essa noção já estava presente no pensamento de todos os filósofos que se detiveram a pensar a imagem
como algo que pode trazer vício, né? Quando você se apega à imagem, você se esquece do plano real e do plano simbólico, nessa diferença que Lacan promove, e se deixa tomar por uma só instância, que é a instância do imaginário. Esse acontecimento, ele pode ser danoso. Por quê? Porque, a exemplo do que acontece na sociedade capitalista, os objetos passam a ocupar o lugar que seria o das virtudes, né? Ou propriamente de Deus, ou da iluminação, do caminho da iluminação, como Buda propõe. Então, hoje a gente vai fazer só uma chamada, citar, pode ser até que a gente perca a possibilidade de um aprofundamento maior do conceito, porque a gente só vai citar que, enfim, Platão trata dessa questão no âmbito do imaginário, sobretudo no final da República, no livro 10, que na crítica que ele promove a noção de arte, a noção de poesia homérica, mas também a poesia de Hesíodo. Então, assim, a gente vai citar os autores, mas a gente não vai se aprofundar em cada um. A ideia é muito mais a gente tentar pensar nas próximas semanas qual a relação entre... Olha o carro passando. Qual a relação entre fetiche, o lugar problemático em que a nossa civilização está, se a engrenagem do fetiche promove a sociedade capitalista. Essa tese a gente quer levantar, abordar, criticar, problematizar nas próximas semanas. E qual é o problema, né, do fetiche? O problema do fetiche é que ele tampona o lugar que seria o lugar do erotismo, capaz de ser colocado em movimento pelas virtudes. Então, assim, o fetiche, ele tampona ao promover o valor do infante no complexo de Édipo. Então, você pode ficar numa relação tríade preso, que é a relação do complexo de Édipo propriamente, né, que seria o conceito freudiano, para pensar quando que o infante ele consegue superar o desejo de ter relações com a mãe e com o pai, ele supera através da lei, seja a lei divina, seja a lei da sociedade, mas ele não quer ser sem a lei, porque ele conseguiu superar o complexo de Édipo. E aquela possibilidade de você não superar o complexo de Édipo e você viver no limite da lei. Então você não consegue vivenciar com a lei e você está sempre pervertendo essa lei. Né? A gente no Brasil agora tem um governo que está sempre pervertendo a lei. Se ele conseguisse assumir a lei, a gente não estaria com essa catástrofe, né, que está se dando. Então não percamos a possibilidade de reverter, que é possível reverter isso, né? Muitas entidades da floresta morreram essa semana e o luto em que a gente está emergindo, o sofrimento não pode fazer com que a gente pare de refletir. Então, assim, o que a gente pretende promover é que o lugar e levantar... Eu estou ouvindo o Gavião porque ele fala comigo todo dia, né? Ele falou agora que a gente tem que saber que há a possibilidade de saúde, né? A grande saúde de que nos fala Nietzsche está num lugar muito semelhante ao lugar do fetiche, mas com uma diferença. Na saúde, a gente é convidado a trabalhar o erotismo como produtor de mundo, né? Então, assim, quando a gente tem uma obra de arte, o que a obra de arte causa? Paixão, causa desejo, né? E é uma questão, qual é o lugar do desejo nesse âmbito da iluminação do Buda, ou então da reflexão filosófica que nos libera do sofrimento, mas conservando a saúde, ou alimentando a saúde. Qual a diferença? Para descobrir
a diferença, a gente tem que se colocar num caminho de reflexão. Buda, por exemplo, ele se iluminou em uma gameleira, que é uma árvore sagrada, ou chamada ficus religiosos, na nomenclatura científica, e ele se iluminou retirando-se para uma árvore, porque ele não conseguia aplacar o sofrimento de uma mulher que lhe pedir ajuda. Ele entra em sofrimento também, e ele decide trazer o sofrimento para reflexão. Então ele para de afastar o sofrimento e ele consegue trabalhar isso como caminho para a iluminação. Esse lugar de problematizar, né, o fetiche, ele tá também nesse âmbito de você poder alcançar a saúde através de uma problematização de como a imagem ela pode tamponar um lugar que, se destinado ao espírito ou aos espíritos, a Deus ou ao Buda, ele pode promover uma relocação para o âmbito do público, né? Porque o problema do fetiche é que ele nos tira do público para colocar o indivíduo, para colocar o privado como algo, o único lugar de realização erótica, né? E isso causa doença, né? Esse lugar é o da doença propriamente. Então, assim, a gente poder questionar isso é o que pode promover saúde. Um dos exemplos mais interessantes, né, dessa colocação do fetiche como um problema é a obra de Lewis Carroll, pseudônimo de L.G. Dodgson, né? Lewis Carroll é o escritor de Alice através do espelho, Alice no País das Maravilhas, e é de sabedoria popular que ele próprio tinha um problema de pedofilia, e que a pedofilia quando a pessoa tem desejo pela criança, né? E que a Alice eram meninas com quem ele se encontrava e que promoviam nele um movimento tão intenso que ele tinha que escrever. E aí ele escreve Alice através do espelho, Alice no País das Maravilhas, promovendo uma saída do lugar de fetiche para alimentar uma saúde, que é a saúde da obra de arte. Então hoje a gente tem como pensar esse lugar até um pouco da feitiçaria da Rainha de Copas, né? Que ela é uma rainha que manda matar todo mundo, muito parecido com esse lugar em que a gente está agora no presidente. O presidente quer matar todo mundo. Ela consegue sair porque ela tem uma sabedoria genuína, né, que ela vai descobrir no próprio movimento de entrar no espelho ou de cair no mundo das maravilhas. E essa possibilidade de você descobrir saúde através de um objeto erótico que às vezes a sociedade de uma forma geral vê como digno de punição severa, consegue ser realocado para um lugar de sublimação do desejo. Então ele sublima o desejo na obra de arte, o Lewis Carroll. Bom, foi isso, é só uma chamada. Então nas próximas semanas a gente vai estar problematizando o lugar do fetiche na sociedade capitalista e como a gente pode desconstruir esse lugar no ato da obra de arte, em consonância a dois artistas, né? Aqui a seguida a gente vai trazer algumas fotos de Januário Garcia, que é o fotógrafo oficial da Cabocla, a quem a Cabocla agradece de todo o coração, meu mestre Januário Garcia, junto com a obra de Ismael Neri, que é um artista que ficou conhecido por fazer os quadros cubistas em que a alma ela se liberta do corpo. Então é um artista que eu admiro profundamente, Ismael Neri. A gente vai trazer duas obras dele, são dois autorretratos de 1930, um autorretrato de 1930, que é o que tem azul,
e outro autorretrato com Adalgisa, que é um amarelo, que são as duas obras que a gente vai colocar justapostas com a obra de Januário Garcia nas próximas semanas. Então você está convidado a apreciar esse ato contra a violência simbólica em que a sociedade escravocrata brasileira, que ainda tem resquícios de escravidão, como é o caso dessa ditadura implantada, a ditadura simbólica, através da reflexão sobre o lugar do fetiche. A seguir, eu vou colocar no vídeo agora essas obras que eu falei, do Januário Garcia com Ismael Neri. Você está convidado a comentar, a pensar, a estar juntos. Então, acabou, Clã. Um beijo no coração. Obrigado por estar assistindo. Tamo junto. A música é de Vitor Araújo, pianista maestro de Pernambuco. Aproveite.